E hoje nós vamos falar sobre Deus parando o sol. Mas, bispo, o sol? E você já vai entender. Sabemos que Josué foi o sucessor de Moisés. E que Josué tinha um segredo que tornou ele vitorioso. Que era o segredo de buscar o conselho de Deus. E ele nem sempre acertou. Assim como todos os homens de Deus, eles não acertaram todos os dias, eles tiveram aquela trajetória, aquele processo de cai, levanta, aprende. Amém, queridos? E isso nos inspira muito, porque imagina se ele só acertasse, a gente ia pensar o quê? Meu Deus, coitado de mim, né? Sou só um mero ser humano, eu nunca vou viver esse milagre. E Josué, isso está lá em Josué capítulo 9, mas não vamos nem pôr no telão, porque eu vou ler só o 10. Em Josué capítulo 9, ele está debaixo de uma unção que Deus havia dado para Moisés, porque a palavra de Deus em Josué capítulo 1 diz o quê? Serei com você, seja forte, seja corajoso, não se desespere, nem se desanime. Eu estarei com você todos os dias da sua vida. E ele estava debaixo dessa palavra. Quem está debaixo dessa palavra, diga amém. Amém. Nós somos descendentes dessa promessa, amém, queridos? E sabe o que é impressionante? Nós precisamos compreender que Josué foi enganado. Vocês acreditam nisso? Alguém aqui já foi enganado? Não? Tinha um povo que chamava Gibeão. Um povo que foi vendo que onde Josué passava, eles dominavam. Eles faziam guerra, eles dominavam e ninguém vencia a galera de Israel. E eles ficaram com tanto medo, porque Josué foi se aproximando de Gibeão, e eles fizeram o quê? Fingiram que era outro tipo de povo, chegaram, né, naquela coisa toda, e quando vê, Josué já tinha caído. E agora tinha se envolvido com um povo estranho. Alguém aqui já se envolveu com o problema dos outros, na hora que viu, já estava com o barco afundando, você não estava sabendo o que você estava fazendo, você tirava do barco, você pulava do barco. É verdade ou não é? É bem isso, gente. Eu acho que os piores erros da nossa vida, não sei, esse é um comentário pessoal meu, eu acho que os piores erros da nossa vida são quando a gente vai lutar a guerra que nem a nossa. Porque quando você está lutando uma guerra tua, pelo menos é tua a guerra. Agora você vai lutar a guerra dos outros. Misericórdia. Ser envolvido no rolo de outro, misericórdia. Não tem coisa pior. E foi exatamente isso que aconteceu com Josué. Só que agora Josué já tinha uma aliança com aquele povo. Agora Josué, que era um homem de palavra, quem aqui são homens e mulheres de palavra? Então a palavra vale mais do que milhões, amém, queridos? Querido, ele não podia simplesmente dizer, vou largar vocês. Agora ele tinha um povo para cuidar, que não era o povo de Israel. Ele tinha uma aliança com aquele povo. E quando os 5 reis mais fortes da região ficaram sabendo que Josué havia feito uma aliança de paz com Gibeão, o que eles pensaram? Nós vamos fazer guerra com eles. Não é guerra com Josué, é guerra com quem? Com Gibeão, não é Gideão não, viu? É Gibeão. Nós vamos lá porque eles estão tranquilos, estão em paz por conta de Josué estar na retaguarda deles. Nós vamos chegar e nós vamos destruir com eles. Josué, nesse tempo, vivia em Gilgal, ali pertinho. E aconteceu o seguinte, meu querido, vai lá no capítulo 10 de Josué e leia comigo. Sucedeu que, ouvindo Adonisedeque, se alguém precisar de um nome para um filho, está na mão. Adonisedeque, rei de Jerusalém, que Josué tomara de Ai. Ai era uma cidade que Josué tomou desse rei aí, rei de Jerusalém. E tinha destruído totalmente, e fizera a Ai e ao seu rei, como tinha feito a Jericó e ao seu rei, e que os moradores de Gibeão fizeram paz com os israelitas e estavam no meio deles. Temeu muito, porque Gibeão era uma cidade grande, como uma das cidades reais, e ainda maior do que Ai. Ou seja, Josué vai ficar mais forte ainda, nós vamos destruir esse povo agora.
Olha para o teu irmão e fala assim: Deus só estava de olho na confusão que José havia se encontrado. Ok? Quantas vezes Deus está apenas de olho na confusão que muitas vezes nós vamos entrando? Bom, pelo que Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a Oão, rei de Hebrom, a Pirã, rei de Jarmute, e a Asaf, cheio de nome, você escolhe, amém, queridos? Rei de Laquis, e a Débire, rei de Eclon, dizendo: subi a mim e ajudai-me. Firamos Gibeão, porquanto fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então ajuntaram e subiram 5 reis dos amorreus: o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jarmute e o rei de Laquis, o rei de Eglon. Eles e todos os seus exércitos e sitiaram a Gibeão e pelejaram contra ela. Fala bem alto assim: qual era a chance de Gibeão vencer? Mesmo que fosse uma cidade grande? Nós estamos falando de cidades ícones: Jerusalém, Hebrom, Jarmote. São cidades fortes, com exércitos fortes. Eles cercam, eles tomam conta da cidade. E Josué sabia que não tinha jeito de vencer aquela batalha. Alguém aqui já se encontrou em um momento da sua vida que você olhava para tudo que você podia oferecer e aquilo era muito pequeno diante do que você precisava viver? Não? Meu Deus, o que eu tenho para resolver isso é isso aqui. Eu não tenho mais nada do que isso. Eu precisaria de uma força 10 vezes maior, mas eu não tenho. Eu precisaria de um recurso 10 vezes maior, mas eu não tenho. Eu precisaria de uma ajuda 10 vezes maior, mas eu não tenho, humanamente falando. Amém, queridos? E essa era a realidade de Josué. Veja o texto: enviaram, pois, os homens de Gibeão a Josué ao arraial de Gigal, dizendo: não retires as tuas mãos dos teus servos. Suba apressadamente a nós e livra-nos. E ajuda-nos, porquanto todos os reis dos amorreus que habitam na montanha se ajuntaram contra nós. Então subiu José de Gilgal, ele e toda a gente de guerra com ele, todos os valentes e valorosos. E o Senhor disse a Josué: não temas. Olha para o teu irmão e fala assim: não temas circunstância. Porque o que está escrito aí? Porque eu coloco os teus inimigos nas tuas mãos. Mas, irmão, Deus mandou os exércitos dos anjos descerem do céu. Foi assim? E de repente foi multiplicando homens no meio do campo de batalha. Foi assim? Visualmente a realidade de Josué era qual? A mesma. Entenda uma coisa: a palavra de Deus nunca vai mudar visualmente a tua realidade. Em termos de batalhas espirituais, muitas vezes nós vamos enfrentar situações que você olha e fala: parece que Deus não está fazendo nada. Mas Ele está fazendo. Porque a palavra de Deus diz: nunca se viu e nem se ouviu um Deus que trabalha por todo aquele que nele confia. Deus dá uma palavra para ele: não temas, eu já dei eles nas tuas mãos, nenhum deles poderá parar diante de você. Olha que palavra poderosa. Josué lhe sobreveio de repente, porque toda a noite veio subindo desde Gilgal. E o Senhor os conturbou diante de Israel e os feriu de grande ferida em Gibeão. E seguiu-os pelo caminho que sobe a Bet-Oron e os feriu até Azeca e Maquedá. Sucedeu que, fugindo eles diante de Israel, a descida de Bet-Oron, o Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras até Azeca e morreram. E foram muito mais os que morreram das pedras de Saraiva do que os filhos de Israel mataram à espada. Ou seja, quem de fato venceu essa batalha?
Eu gosto tanto dessa canção que de vez em quando a gente canta. Quando você ouve uma notícia, quando você ouve uma situação, quando eu ouço alguma coisa, eu gosto de cantar ela. Deixa o mover do sobrenatural invadir esse lugar, invadir esse lugar. Porque quando o ambiente do céu está propício para nós, queridos, nós vamos batalhar. Mas vai ser muito mais pela força do braço de Deus do que pela força do nosso braço. A batalha parecia ter acabado, mas ela não acabou, queridos. A batalha parecia ter sido vencida, mas ela não foi. E é aí que muitas vezes nós fracassamos. Porque nós lutamos com as consequências da guerra, mas não lutamos com a causa dela. Você pode dizer isso para o seu irmão? Lutar com consequências fará de você uma pessoa em guerra 24 horas por dia até o último dia da sua vida. Você consegue entender o que eu estou dizendo? Amém, queridos? Uma pessoa que abre uma torneira e começa a puxar água com o rodo, ela vai puxar água até que hora? Até que hora? Até acabar a água da rua. Se for da caixa, até acabar a água da caixa. Quantas vezes você está ali naquela guerra e Deus está até te ajudando, mas não para, a guerra não para, a perseguição não para, a situação não para. Olha para o teu irmão e fala, você está guerreando, mas agora você vai ter que vencer essa guerra. Esses 5 reis fugiram e se esconderam numa caverna. E Josué sabe que boa parte do exército fugiu junto, sabe que vai ter segundo round, sabe que vai ter retaliação, e ao invés dele dar tempo para o inimigo, ele ousa falar com Deus. Sabe quando você sabe que o inferno já está tramando, você sabe, você sente, você fala, meu Deus, vai ter segundo round, vai ter terceiro round, esse negócio não acabou ainda. Alguém entende o que eu estou dizendo, amém? Olha o que Josué fez. Então Josué falou ao Senhor, fala bem alto isso, então, Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor deu aos amorreus na mão dos filhos de Israel, e disse aos olhos dos israelitas, ou seja, falou na frente do seu povo, sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Ai-Haron. Espera só um pouco. Se você pega o mapa, é entre Hebrom e Belém, uma distância de no máximo uns 27 quilômetros. Só tem um jeito do sol ficar num lugar e a lua no outro. Como? Ao mesmo tempo não dá. A gente sabe que não é o sol que gira em torno da terra, é a terra que gira em torno do sol. Mas nós estamos falando de quantos 1000 anos antes de Cristo? Ah, eles já sabiam? Não, tem gente que até hoje acredita que a terra é quadrada, meu querido. Então vai, né? O que eles sabiam sobre? Nada, eles não sabiam nada. Josué sabia o que os olhos dele viam. Eu vejo o sol mexer. Eu vejo a lua mexer. Era o desenho que ele via no céu. E é interessante porque aqui só é citado 2 vezes na Bíblia esse livro. Talvez você nunca tenha entendido isso daqui, mas hoje você vai entender. Diz o seguinte, e o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isso não está escrito do livro de Reto, de Jasser. Que livro é esse, pastor Eduardo? Abre lá na sua Bíblia. O livro do Reto. Não está na Bíblia esse livro. Tua Bíblia veio faltando esse daí? Veio faltando? Depois ele é citado em Samuel e só
Nunca mais na Bíblia esse livro é citado. E você pergunta, que livro é esse? Que Josué citou, porque ele viu que Deus já tinha feito. Não é isso que está escrito no livro dos Reis? Que livro é esse? Sabe, queridos, é o livro que não está na Bíblia, porque é um livro histórico hebraico. Muito, muito bem aceito naquela época. Eles contavam coisas miraculosas que Deus fazia, nos fenômenos que Ele mexia na terra, milagres que Deus fazia, eles iam colocando nesse livro. Era um livro, como se fosse uma crônica, mas a crônica é só dos reis. Quando você vai ler crônicas, primeira crônica, segunda crônicas, você vai ver os reis, os juízes, contando as coisas que Deus fazia. Mas esse livro não, pastor Eduardo. O povo escreveu esse livro como um memorial. Só que ele não está na Bíblia. Ele se perdeu ao longo dos séculos. Mas na época de Josué, existia esse, talvez não era bem um belo de um livrão, né, como a gente imagina hoje, mas muitos manuscritos. E dá a se entender, porque o texto diz exatamente isso, isso não está no livro do reto. Eu não estou te perguntando ou pedindo nada que o Senhor não tenha já feito. Querido, você quer conversar com Deus e ser ouvido? Fala com Ele sobre o que Ele faz, fez e pode fazer. Não entre reclamando. Josué, ele subiu um nível de guerra tão grande aqui, porque ele poderia ver anos e anos de guerra. Mas ele olha para o poder sobrenatural de Deus. E eu gostaria que você entendesse isso. Olhe para o poder sobrenatural de Deus. Olhe para a palavra de Deus e se alimente do que Deus já fez. E comece a falar e a ordenar sobre a tua vida. Ele disse, o sol fica em Gibeon, a lua vai ficar em... É um nome diferente. Volta aí, por favor, lê aí para mim. Airalon. Numa distância tão pequena, num lugar vai ser dia, no outro vai ser noite. O sol vai ficar no lugar onde está mais enfraquecido. Nós precisamos de luz para batalhar. A noite vai ficar no lugar onde o forte está. E ela vai enfraquecer o forte. É isso que o Josué estava fazendo, mudando o cenário da guerra. Você pode fazer isso na sua vida? Quem disse que não? Ah, mas fulano é muito mais forte do que eu. Então o Senhor manda noite para ele e dia para mim. Ninguém batalha no meio da escuridão, queridos. Naquela época não tinha energia elétrica, não tinha nada disso não. A escuridão era a escuridão. Ele mandou o marido a escuridão para os fortes. E falou, Senhor, eu preciso que o Senhor faça isso por nós. Porque nós vamos vencer essa guerra hoje. Ele pediu um dia para Deus. Um dia bem diferente, né, queridos? Sim ou não? E ele não foi pelejar contra o povo. Ele não ia gastar um dia, o dia do milagre. Ele não ia gastar o dia que ele profetizou, o dia que ele bradou. Você também não pode fazer isso pela sua segunda, nem na sua terça, nem na tua quarta, nem outro dia. O dia que você tem levantado e profetizado sobre a tua vida, não gasta ele com o que não tem poder. Ele partiu para cima dos 5 reis. Eu preciso de um dia e eu vou achar eles. Eu só preciso disso. Aonde eles são mais fortes,
traz escuridão e traz força para nós, Senhor. Está na hora de você começar a batalhar espiritualmente dessa maneira, queridos. Enfraquece aqueles cujo inferno tem usado contra mim. Me fortalece, Senhor. Enfraquece a força dos meus problemas. Subjuga a voz da serpente. Aumenta a luz do teu poder na minha vida. Eu vou achar a causa desse problema. Eu não vou partir para cima de palavras, eu vou partir para cima de espíritos. Querido, você não luta contra pessoa, não vai atrás de pessoas. A nossa luta não é contra carne nem sangue, não é isso que o apóstolo Paulo nos ensina, mas é contra principados e potestades. Então, meu querido, para de ir atrás das pessoas, arrumar rolo com elas. Entra no teu quarto e fala: eu preciso de um dia que o Senhor vai transformar em noite a batalha para o inferno e em dia a batalha para mim. Eu preciso de um dia para perseguir esse principado, essa potestade que está lutando contra mim. É um dia que eu vou tirar de jejum, de oração, porque guerra espiritual você não vence com as pessoas, você vence no reino espiritual. É aquele dia que você declara: hoje eu vou jejuar, hoje eu vou orar, hoje eu vou clamar, e eu vou clamar até esse dia acabar, porque no final desse dia eu vou ter vencido esse espírito que está lutando contra os meus filhos, contra a minha casa, contra o meu trabalho, contra o meu futuro. É guerra que você quer, Satanás? É guerra que você vai ter. Sabe, queridos, está na hora de nós nos posicionarmos como Josué. Dizer: eu estou declarando que hoje o sol vai parar para mim. E logo pela manhã você já começa: eu não aceito mais o que esse espírito tem feito dentro da minha casa. Eu não aceito mais o que tem feito no meu trabalho. Eu não aceito mais o que tem feito na minha família. O que tem lutado contra essa pessoa da minha casa. Você vai levantar um assunto diante do trono de Deus e você vai dizer: eu preciso de um dia profético. Porque eu vou partir para cima desse principado, dessa autoridade espiritual, e eu vou vencer ele em nome de Jesus. Foi isso o que Josué fez. Ele mudou o cenário da guerra a favor dele. Você é mais ou menos que Josué? Estou sentindo uma certa baixa autoestima. Você é mais ou menos? Meu querido, você é igual a ele. Não há nada que Josué não tenha feito que você não possa fazer. Não, absolutamente nada. Está na hora de nós deixarmos as vestes da tristeza no fogo. Veste da desilusão no fogo, veste do passado no fogo. Josué poderia ter dito: gente, agora já era, eu fiz o que eu podia, nada. Eu li a respeito de Deus. Eu vou usar. Ele não sabia se Deus ia falar sim ou não. Sabia, marido? Mas ele ousou. Ele viu uma oportunidade. Quando você recebe uma notícia na tua casa, na tua vida, quando você vê uma fraqueza, uma limitação, qualquer coisa, ali há uma oportunidade para Deus fazer algo sobrenatural. E Ele vai fazer se você ousar. Josué não ficou assim: ai, Senhor, eu vou falar bem baixinho, porque daí se o Senhor não fizer, ninguém vai ouvir. Ele deu um berro para todo mundo ouvir. O sol para aqui. E a lua para lá. E Deus fez o quê, queridos? Ei, bom, quem você não lembra daquela canção antiga, não? Elias orou e o fogo desceu. Josué orou e o sol parou. O diabo quer dizer para você que quando você ora, você não está sendo ouvido. Ri da cara do diabo, meu querido, porque você está sendo ouvido, sim. Ah, mas parece. Meu querido, vai andando, porque vai ter bola de fogo te acompanhando nesse caminho.
Quando Josué saiu em guerra, ele sabia de uma coisa: eu não estou sozinho. E por mais que eu tenha cometido um erro no meio do caminho de ter me juntado com esse povo, eu não deixei de ser filho de Deus. Deus está comigo. Deus não abandona a gente. Às vezes a gente acha que abandona, né? Ai, por causa disso Deus vai me abandonar. Olha para o teu irmão e fala: na palavra está escrito: nunca te deixarei, nunca te desampararei, jamais te abandonarei. Está claro para você? Olha para o teu irmão e fala: Deus está na tua cola. Agora, para uns ele não pode fazer nada porque eles não creem. Para outros Deus pode fazer tudo porque Ele pode todas as coisas em Jesus Cristo. Escolhe quem vai ser você. Parte para cima, irmão. Não fique esperando a situação te engolir. Engole ela. Chega e fala: amanhã mesmo, segunda-feira. Que dia que vai ser amanhã? 18. Amanhã, 18 de julho, o sol vai parar para mim. E eu vou vencer essa situação que já está há muito tempo na Maria Mole. Como é que é naquele... Quando que faz? Isso, banho Maria. É tudo Maria, né, gente? Essa situação aí que está tudo no banho Maria. É hoje que eu vou partir para cima do inferno e vou vencer. Ah, mas eu não quero orar. Então não vai vencer. Não quero me conectar com Deus. Então não vai vencer. Ah, não quero sair do pecado. Então você vai se lascar. Vai mesmo, irmão, porque o pecado só serve para fazer uma coisa na nossa vida: destruir a nossa vida. O pecado nos destrói, nos afasta de Deus, consome com tudo que Deus nos deu. Irmão, eu vou te dizer uma coisa: eu fiquei assim, orgulhosa de Josué, porque Josué tinha uma missão: levar o povo a entrar na terra prometida, e ele fez isso? Fez. Ele tinha uma honra para carregar. Há uma missão que Moisés deixou para eu cumprir: entrar na terra prometida. Olha para o teu irmão e fala: uma batalha não pode fazer você esquecer o que você está fazendo aqui na terra. Irmãos, eu vou te dizer uma coisa. Josué achou esses 5 reis escondidos numa caverna. E falou: cambadinha de urubu do cão, vem cá. Vem cá, seu principado que está atuando na vida da minha família, da minha casa, no meu trabalho. Vem aqui de joelho. Não é assim que a gente faz na igreja? É de joelho. É cabecinha no chão. É lambendo o pó do sapato de Jesus. E matou os 5 reis. Outros reis vieram e ele continuou guerreando. Essa guerra não foi só contra 5 reis. A Bíblia não declara quantos foram, porque chega num ponto que fala assim: muitos reis. Mas diz o seguinte: quando o sol se pôs, dá um glória a Deus aí. Ele havia vencido todos eles. Era um dia profético. Não falamos de 24 horas aqui. Falamos de um tempo. Um tempo de vitória. Ele chamou um tempo de vitória para ele. E disse: o dia só vai acabar quando eu vencer todos eles, Senhor. Eu só vou parar de orar, eu só vou parar de lutar, eu só vou parar até eu ver a vitória na minha frente. E o texto diz: quando o sol se pôs, ele havia vencido todos eles. Irmão, Deus quer te dar um tempo de vitórias. Só que você não vai poder mais engolir o jeito que o inferno tem montado o cenário da tua vida. Ah, vai ser sempre assim, eu sempre passo por isso. Olha para o teu irmão e fala: reage, meu irmão. Reage. Josué sabia que ia desencadear uma guerra atrás da outra, uma guerra atrás da outra. Ele falou: não, chega, Senhor, me dá uma vitória definitiva. Chega. Eu não quero mais ficar debaixo desse jugo. Eu sei que eu errei no passado, mas me liberta de todo jugo, de toda guerra, de todo grilhão, de toda cadeia.
Deus deu para ele a autoridade para fazer isso? Deu ou não deu? E por que você acha que não deu para você? Mas é necessário coragem, pastor Eduardo, para dizer: eu vou perseguir o meu inimigo, que é o inferno, e vou alcançar ele, porque com força por combate me cobriu o Senhor. Ai, será que eu vou conseguir? Olha para o teu irmão e fala: nem pensa nisso. Será que eu vou ter força para lutar? Nem pensa nisso. Quem que deu toda a vitória? Deus. Ele jamais venceria tantos reinos assim, tantos exércitos assim, ele jamais. Mas não estava falando sobre ele. Josué entrou numa guerra, não para ele dizer: fui eu, não. Ele entrou debaixo da promessa de Deus, ele entrou debaixo da unção de Deus, ele entrou debaixo dizendo: Deus, se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Nós somos o povo eleito. Eu gosto do orgulho que o judeu tem. Podia pegar um pouquinho no cristão aqui. Vai pegar em você? Um pouquinho desse orgulho? Não é um orgulho ruim, amém, queridos? Eles têm uma certeza assim: é óbvio que Deus vai fazer para mim. Eu sou o povo escolhido. Chega a ser uma presunção. Entre eu e aquele, é claro que vai ser para mim. E é engraçado é que vai para eles mesmo, né? Já percebeu, pastor Eduardo? Não tem nenhum judeu mendigando em nenhum lugar do mundo. Passaram muita coisa cruel, mas venceram todas elas. Onde tem judeu, você vai ver o quê? O quê? Hein, pastor Eduardo? Um povo forte, um povo que aprendeu com a dor, que Deus também trabalha no meio da dor e nem por isso ele fracassou. Ele se vê vencedor em todo jeito, qualquer hora. Ele é vencedor. Se você conviver com um pouco de um judeu, você vai ver o tanto que ele vai te olhar e dizer: coitado de você. Você é só uma racinha que nasceu na terra. É sério. Ele é o povo eleito. Ele é o povo escolhido. É por isso que eles têm tanta garra para lutar pelas coisas que Deus deu para eles, porque é deles. Eles têm tanta certeza que Deus vai estar com eles, que eles não questionam: será que Deus vai estar comigo? Não, é óbvio que Deus vai estar comigo. Um paizinho novinho daquele, pequenininho, tem uma tecnologia, um arsenal de guerra que a gente não vê em lugar nenhum do mundo. Por quê? Olha para o teu irmão e fala assim: quem está pronto para batalhar e sabe que vai vencer, costuma batalhar e vencer. Até que dia você vai deixar o diabo pintar e bordar na tua casa? Se você sabe que ele costuma entrar por determinada área, é uma briga, é uma confusão, o que você tem que fazer? Se preparar para a guerra. O domo, é domo, marido, que fala, que faz cair os mísseis, lá em Israel. Eu acho que é domo, não é? Eles ficam ali com sensores. O pessoal joga qualquer coisa ali e em poucos segundos eles vão contabilizar onde que vai cair. Se for cair no deserto, pode cair no deserto. Se for cair na cidade, em poucos segundos eles vão, automático, pura tecnologia, intercepta, acabou. Acabou. Olha para o teu irmão e fala assim: o diabo manda uma palavra, está acostumado a mandar a mesma palavra, vem sempre quase que daquele mesmo lugar. Você está fazendo o quê para impedir de entrar? Usa quase sempre a mesma pessoa. Está dando certo, né, gente? Para que vai mudar? Em time que está jogando bem, para que vai mudar, não é não?
Não, marido, em time que está ganhando, você não mexe. O diabo, quantas vezes passa a vida inteira usando as mesmas pessoas, os mesmos argumentos, as mesmas coisas contra você. E você não levantou uma posição de guerra contra ele. Está na hora de você mirar ali, ó. Vem para você ver. Que eu te aniquilo no meio do caminho. Deus vai fazer brilhar a luz para mim. E vai fazer a escuridão para você, Satanás. Aonde eu era fraco, agora eu sou forte. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. O seu dia pode durar uma semana, seu dia pode durar um mês. Mas eu tenho uma coisa para te dizer. Começa logo o seu dia profético. O dia que você para de dizer, não, é que foi a vontade de Deus, e você parar e falar assim, eu não sei. Eu não sei exatamente o que está acontecendo, eu não sei o que está amarrando essa área da minha vida, mas eu vou saber. E bradar um brado, um clamor de autoridade no Senhor e dizer, hoje começa um dia profético, eu vou atrás daquele meu inimigo, e eu vou arrebentar com ele. E eu não estou falando sobre pessoas. Estou falando sobre poderes malignos que atuam através de pessoas, lugares, circunstâncias e decisões. Para de aceitar as coisas como estão. Nós precisamos na nossa vida entender uma coisa. Deus nos permite crer. E desenhar um futuro para nós. Deus nos permite sonhar, Deus nos permite ousar, Deus nos permite, assim como Davi disse, seu incircunciso, gigante, safado, sem vergonha, eu luto com você. Deus olhou do céu e falou, é isso mesmo, Davi, mente poderosa, mente vitoriosa do cu de ontem. É isso mesmo, Davi. Você pode lutar contra ele. Um gigante devia ter no mínimo 3 metros, Davi 1,5 metro. Fraquinho. A roupa de Saul, ele não conseguia se mexer. Vai ser armadura mesmo. Mas o que foi que Davi fez? Eu não vou no meu nome. Não foi isso que ele fez? Mas eu vou no nome do Senhor. Ele venceu o gigante ou ele venceu o espírito que estava por trás do gigante? O espírito. Quando Eliseu é surpreendido por uma viúva que chega e diz, meu marido morreu, meus filhos vão ser levados escravo. Ele fala para ela, tenha um dia profético, mulher. Vai, pegue vasilhas e encha com o que você tem. O que você tem? Eu só tenho uma botijinha de azeite. Então pega essa botija de azeite, mulher, e vai enchendo essas vasilhas. Tenha um dia profético. E ela não estava vencendo a situação dela. Ela estava vencendo o espírito de destruição contra a vida dela. E eu posso te citar 1 milhão de exemplos de batalhas espirituais como a de Elias, que ele orou e parou de chover e Deus disse, agora você vai descer, você vai ainda passar pela casa de uma viúva que vai te sustentar, mas na verdade ele tinha que batalhar espiritualmente porque havia um espírito de miséria na vida daquela viúva. E ele rompe com aquilo e desce, e antes de mandar um recado para casa, o que ele vai fazer? Lutar contra aquilo que impedia a chuva. Ele foi bater de frente com Baal. E ele foi com medo? Não, ele estava vivendo um dia profético. Ele havia começado aquele dia dizendo, hoje, Satanás, você sai e Deus volta a reinar no meio do povo dele. Irmãos, se você não começar um dia de maneira profética, você nunca vai sair do lugar. A sua história sempre vai ser a mesma. Você sempre vai contar a mesma coisa. E vai culpar Deus, e vai culpar sua mulher, seu marido, seus filhos, o Bolsonaro, o Lula. Você vai culpar todo mundo. Mas no fundo a culpa foi sua. Porque você não ousou crer em Deus. Aquele homem chega a dizer, vamos fazer assim uma competição aqui agora. Primeiro o diabo, depois eu. Quem mandar fogo do céu venceu. E ficou aquele povo, porque o povo que servia a Baal, eram 4 deuses, né?
Eles ficavam se cortando. E Elias fazia o quê? Caía na risada. Fala mais alto. Quem sabe seu Deus não viajou, não tirou férias. Quem sabe ele está dormindo. Quem sabe ele está ocupado e não pode te atender. Ele ainda começou a fazer o quê contra aquele espírito? Caçoar dele. Sabe por que Elias caçoou do diabo? Olha para o teu irmão e fala assim, sabe por quê? Os 4 maiores principados que já pisaram na terra, que são denominados Baal. Não era Zé Pilintra não, viu, querido? Por que Elias sozinho? Teve equipe não. Estava quem com Elias? Elias com Elias e Deus. Por que, Ronilda, que Elias travou uma batalha tão intensa contra esse espírito? Porque ele era o mesmo homem que dizia assim, no Deus em cuja presença eu estou. Eu sei quem Deus é. Eu ando na presença dele, eu conheço ele. Quando chegou a hora dele, ele fez uma oração, desceu fogo do céu, foi ou não foi? Quando o povo viu aquilo lá, o que Elias falou? Agora é hora de todo mundo perseguir esses servos de Baal e arrebentar com tudo, arrebenta com cada ídolo, arrebenta com cada altar, bota tudo no chão. Quando ele termina, ele sobe no Monte Carmelo. Quem vai ver esse Monte Carmelo fazer uma oração lá em cima? Sobe no Monte Carmelo e fala, Deus, está tudo pronto para chover, pode mandar a chuva. E ajoelhou e ficou esperando. Geazi estava ali de ajuda, né? Geazi era aquela ajuda que não somava e nem subtraía, você está entendendo, né? E aí, Geazi? Não tem nenhuma nuvem no céu. Tá bom. E aí, Geazi? Também não tem. E aí, também não tem. Chegou na 7ª vez, tem uma nuvem bem pequenininha, bem pequititica. O que Elias fez? Corre! E avisa Acabe para entrar logo no palácio, porque a tempestade vai pegar ele no meio do caminho. Você é aquele que precisa ver para crer? Não, meu querido, você é aquele que precisa mudar o cenário da tua guerra. Ah, mas se Jesus não fizer, eu não vou fazer não. Então ninguém vai fazer, filho. Está na hora de você bradar como Josué. Vai virar dia para mim. E trevas para o inferno. Porque eu comecei um dia profético. E esse dia profético só vai terminar o dia que eu tiver vencido tudo isso aqui. Amém. Olha para o teu irmão e fala assim, você quer aprender a romper limites com o braço do Senhor? 3 conselhos. Fala bem alto. Mesmo sendo humano, não permita que suas falhas te afastem do plano e propósito de Deus. Se reconcilie com Deus agora. Não se renda às batalhas ao seu redor. Mesmo que você pareça menor que todos os teus adversários, saiba que eles não têm nenhuma chance. 3, ouse a crer no que Deus já fez e ouse a bradar um cenário de Deus para a sua vida e viva a sua vitória. Feche seus olhos. Hoje você pode sair daqui com a mesma vida que você entrou. Ou você pode sair daqui com um cenário totalmente diferente. Vai depender de você. Hoje você pode continuar batalhando com pessoas, com palavras, com situações, com escassez, com medo, com angústias, com passado, com dores. Hoje você pode continuar assim. Ou você pode mudar o cenário da tua batalha. E se você quer mudar o cenário da tua batalha, eu convido você a se ajoelhar aonde você está. E a falar com Deus. E a dizer para Ele. Eu ouvi dizer no livro de Josué, capítulo 10, que o Senhor fez o sol parar. E eu creio. Josué me contou nessa noite, Senhor, que ele cometeu um erro, mas que mesmo assim o Senhor não o abandonou. E o Senhor fez com que ele consertasse todas as coisas na vida dele.
O Senhor deu para ele tempo e oportunidade, como também autoridade e a vitória. Eu também quero isso. Pede para Deus. Humanamente eu não tenho tempo para viver esse milagre. Humanamente, eu não tenho condições de viver esse milagre. Humanamente, essa batalha é muito maior do que eu. Humanamente, eu já perdi. Mas eu não sou filho de homem. Eu sou filho de Deus. Sobre mim repousa uma promessa. Nunca te deixarei. Nunca te desampararei. Eu sou o teu refúgio, o teu socorro bem presente na tribulação. Sobre nós repousa milhares de promessas. E hoje você vai trazer à luz as promessas de Deus sobre a tua vida. E você vai se posicionar espiritualmente. E vai dizer: Senhor, torna o dia para mim. Eu não vou ver o final desse dia profético até o Senhor me dar na minha mão a minha vitória. Consagra. Qual é a área da tua vida que você está em guerra? Que o inferno tem batalhado contra você, tem tirado a tua força, tem tirado a tua paz, tem tirado os teus recursos, a tua alegria. Entre em batalha, meu querido, aqui agora. Brada um clamor para Deus e fala: Deus, eu sei que o Senhor está me ouvindo, eu sei que o Senhor está aqui. Eu sei que o Senhor está me vendo. Eu sei que o Senhor está vendo todo o meu esforço. Eu sei que o Senhor está vendo todas as minhas batalhas. Eu sei que o Senhor sabe que eu preciso da tua interferência. Eu sei. Mas hoje eu vou dar um brado de fé. Hoje eu estou mudando o cenário dessa guerra. A minha vida não vai ficar na mão de outra pessoa que não seja o Senhor. Quem sabe a tua vida está na mão de uma pessoa que está decidindo e está fazendo e fala que não vai abrir, que vai fechar, que vai acontecer, que vai deixar de acontecer. Quem sabe a tua vida está na mão de uma enfermidade. Quem sabe a tua vida está na mão de um medo, de um problema. Hoje você vai entrar no reino espiritual e vai dizer: o diabo que está por trás disso, eu estou entrando em batalha espiritual contra você. E eu vou te perseguir. Eu vou te alcançar. E eu vou destruir o teu propósito na minha vida pela força do meu Deus. Eu não vou voltar a viver a vida que eu estava vivendo. Se é através de pessoas, levanta o nome dessas pessoas e fala: Deus, tem um espírito maligno através dessas pessoas batalhando contra mim. O diabo está achando que pode definir alguma coisa na minha vida. O diabo está achando que pode decidir se eu vou ter, se eu vou fazer, se eu vou deixar de fazer. Ei, Satanás, eu tenho uma notícia para te dar. Você não governa a minha vida. Se é um laudo, se é uma enfermidade, se é uma notícia, se é um problema dentro de casa, olha para o diabo e fala: você que está por trás disso, eu tenho uma notícia para te dar. Você não governa a minha vida, muito menos a minha casa, a minha saúde, a minha história, o meu futuro. Eu sou lavado, eu sou remido no sangue do Cordeiro. A minha história está na mão de Jesus Cristo. Os meus sonhos, o meu futuro, quem escreve é Deus. E hoje eu brado no lugar mais poderoso da face da terra, dentro do teu altar, Jesus. Põe dia profético sobre mim, porque eu não vou me acovardar.
a partir de agora, eu não vou ter preguiça, nem corpo mole, nem covardia. Eu vou partir para cima desse espírito. Irmão, Deus está dizendo uma coisa. Comece a orar 3 vezes por dia em cima disso. Põe isso dentro do teu jejum. O jejum para nós já terminou. Faz outro jejum. Entra num jejum profético. E começa a dizer: eu vou batalhar até ver isso aqui aberto. O meu dia espiritual começou agora. Hoje, 17 de julho, às 20h45, você começou um dia espiritual. Você entrou num dia que Deus está parando o sol sobre a tua cabeça e dizendo: você vai perseguir esse inferno e vai alcançar. Porque eu vou te dar graça e autoridade, você vai vencer. E você não vai viver fugindo o resto da tua vida, você vai ser vencedor invicto em nome de Jesus. Todas as situações vão se prostrar diante do poder de Deus na tua vida. E o Senhor está dizendo: tira essa imagem de fracasso que Deus colocou. Eu não consigo, eu não posso, eu já fiz tudo que eu podia, agora já era. E Deus está dizendo para você: entra em batalha. Só tem um jeito de vencer um dia profético, sabendo que a vitória já está na tua mão. Não ceda à verdade da tua vida, diz o Senhor. A vitória já está nas suas mãos, porque eu sou um Deus vencedor e invicto. Vai pronto para vencer. Porque essa batalha não vai ser sua. Essa batalha é minha, diz o Senhor. O inferno tem pelejado contra a tua vida para impedir você de estar na minha presença. Diz o Senhor dos Exércitos: o inferno tem batalhado contra os teus sonhos, contra o teu amanhã. Mas eu te digo, eu sou aquele que governa o teu amanhã. É tempo de você levantar as tuas armas espirituais. Você tem uma batalha para vencer. E assim como eu estive com Josué, eu estou com você. Seja forte, seja corajoso. Não desanima. Eu estou com você, diz o Senhor. Tu estás conosco. E hoje nós iniciamos um dia profético. E esse dia só vai acabar com você bradando a sua vitória. Se coloca de pé. Levanta a tua mão para Jesus. Deus pode fazer muito mais. Como eu poderia duvidar? Jamais. Deus pode. Deus pode. Levanta essa sua batalha. E declara sobre a tua vida nessa noite. Com autoridade. Como posso não crer ou duvidar, se o teu amor insiste em me chamar? Pede para Ele. Vem, renova o meu interior, reacende a chama do primeiro amor. Quero olhar minhas guerras e ver o Salvador, vindo águas agitadas, vou com Ele andar. Encarar o impossível com uma certeza, na certeza que Deus pode mais. Ajuda minha fé, segura minha mão. Ensina a viver como um vencedor, vencendo para vencer, Pai. Confio em Ti,
me entrego a ti, Senhor Jesus. Declara: meu Deus pode fazer muito mais. Quem crê, dá um glória a Deus. Quem aqui entrou em dia profético? Você vai depor suas armas? Como que um guerreiro dorme, pastora Regina? Nosso soldado lá, de vez em quando liga para o pastor Eduardo para contar. Dorme com a arma aqui, ó. Qualquer barulhinho, Moisés levanta a sua arma. Não é não, pastor Eduardo? Esses dias ele ligou para o pastor Eduardo falou: e aí, Moisés? Na batalha? Firme? Nunca mais vou esquecer. Ele estava sentado ali onde o João está sentado. Isso, sei lá, faz quantos anos isso? 8 anos. O sonho dele era ir ser soldado na França. Se preparou, fez tudo. Até aprendeu a falar francês antes de ir. Aprendeu tudo. Fez tudo. Só que ele não tinha condição de ir. Faz sua parte. Olha para o teu irmão e fala: faz sua parte. A condição Deus põe na tua mão. Entrei na igreja, estava fazendo um culto, eu olhei para ele e falei: Moisés, Deus está me dando uma visão de você subindo num avião da Air France. Você vai embora. Já fui lá, abracei ele e falei: tchau, vai com Deus. Vai com Deus que Jesus já está te levando. Passou poucos dias. Ele falou assim: bispa, comprei a passagem, estou indo embora. Foi, me conta uma novidade. Eu já sabia. Me conta a novidade. E ele: ora, bispa, ora para dar tudo certo. Eu falei: se Deus mandou, você vai orar para dar certo? Já deu certo. Faz sua parte, dá o seu melhor. Deus já escreveu um plano para você. Sabe por que o crente é destemido, meu querido? Porque quando Deus abre uma porta, a gente pode passar por ela tranquilo, porque Deus não escreve fracasso para ninguém. Você pode passar uma tribulação, você pode passar uma situação para você crescer, eu crescer, a gente evoluir, melhorar, mudar. Mas fala para o seu irmão assim: destruído? Jamais. Jamais. Nunca. Eu conheço o meu Deus. Você conhece o seu Deus? Mateus capítulo 6, versículo 33. Põe para mim lá, por favor, queridos. Estamos falando de conquista. E Deus fala: não fica ansioso pelo que você vai comer, pelo que você vai beber, pelo que você vai vestir. Não fica ansioso, não. Porque não vai mudar. A preocupação não vai melhorar teu dia, vai só piorar. Buscai primeiro o reino de Deus. O que é buscar o reino de Deus, queridos? Construir ele, estabelecer ele, cuidar dele. Cuida das coisas de Deus, cuida do que é de Deus. Corra atrás da justiça de Deus. Em outras palavras, vai viver a palavra de Deus. Sai fora do pecado. E todas estas coisas. Estas o quê? O que está escrito no texto, nos versos anteriores? O que comer, o que beber, o que vestir, etc, 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 etc. Te será acrescentado. Mas como? Milagre a gente não pergunta como, a gente só vive. Como que você venceu na época da pandemia? Só venci. Como que todo mundo aqui pagou dívida na época que estava todo mundo trancado em casa? Faz assim para o seu irmão: só vivi. Teve gente comprando casa, abrindo negócio, bispo, eu falava: gente, mas está tudo fechado. Olha o teu irmão e fala: só vivi. E continuo vivendo. E sempre vou viver. Porque nós não somos filhos de um Deus humano. Embora Ele tenha se tornado carne, Ele nunca foi um simples ser humano. Não é não, Fernando? Fernando está começando a empresa dele. Vai com medo ou vai sem medo? Vai batalhar com felicidade? Eu gosto desse texto, sabe por quê? Porque quando eu busco o primeiro reino de Deus, eu não faço isso com peso. Eu faço com leveza.
Quando eu estou cuidando das coisas de Deus, eu só tenho uma certeza: Ele está cuidando das minhas. Ele está trabalhando, Ele está movendo. Ele está fazendo o que eu nunca ia conseguir fazer. Ele está me levando aonde eu nunca ia conseguir chegar. Então eu deixo na mão dele. Vou trabalhar com força, com garra, vou. Para mim, gente, de domingo a domingo é pouco. Podia ter mais uns 3 dias na semana aí. Podia ter mais uns 5 meses no ano aí. Descansar, eu descanso quando eu morrer. Vai ter muito tempo para eu descansar quando eu estiver morta, né, pastora Regina? Agora eu não quero descansar, não. Agora eu vou viver o que Deus vai acrescentar na minha vida. Enquanto Salomão construiu o primeiro templo para Deus, Deus estabeleceu o reino de Salomão. Vale a pena. Vale a pena cuidar das coisas do Senhor. Olha para o teu irmão e fala: não é sobre ser abençoado, é sobre ser estabelecido. Uma vez estabelecido, ninguém nos tira. Ninguém tem poder para tirar um filho de Deus de onde Deus colocou ele. E às vezes Deus coloca a gente onde não tem água e fala para a gente: constrói um poço aí. Você tem fé? Tenho. Eu vou fazer brotar água. Deus vai te honrar, querido. Pode ter certeza de uma coisa: Deus vai te honrar.